Leão, eu desejo que você esteja bem. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo a este canal. Eu me chamo Larissa e neste vídeo teremos para vocês uma mensagem intuitiva e temporal para qualquer posicionamento que você tenha o signo de Leão no seu mapa, algum planeta na casa 5, ou se você lida com esse signo aqui pode ter uma mensagem para você também. Eu te desejo uma boa leitura e lembrando que essa mensagem não é uma energia particular, sim para o coletivo. Então, por favor, tenha sabedoria e discernimento para escutá-lo. Vamos lá, vamos ver o que nós temos para vocês. Qual a mensagem para o signo de Leão? Soltar. O masculino. Sabedoria. No fundo, a gente ficou com o inesperado. Eu tenho algumas perspectivas para essa mensagem. E num amplo aspecto, eu sinto que isso, a gente fala sobre você, mas a gente pode falar também de alguma relação que você tem com alguém. Em primeiro lugar, eu vejo que você tem uma questão dentro de você que está atrelado às suas questões dos seus instintos. E isso, eu não sei, eu senti aqui alguma conexão com a energia de Libra, tá? Se você tiver Libra ou lida com Libra, eu te convido a assistir a mensagem de Libra. Aqui, alguns leoninos têm uma questão que isso a gente fala de questões emocionais e questões instintivas e às vezes até mesmo algo que talvez esteja desequilibrado dentro de você. E isso pode estar atrelado, dentre outras coisas também, com algo que você pode ter vivido no seu passado ou que você ainda esteja vivendo. Eu vejo que tem um acúmulo de emoções aqui, um acúmulo de sentimentos e isso muito atrelado à sua energia masculina. E para alguns isso está em desequilíbrio. E eu vejo que você pode ter discernimento e consciência, na verdade não é discernimento, eu vejo que você tem consciência sobre essas questões ao seu respeito e você está buscando agir com sabedoria perante essas questões na sua vida. Porque eu tô me comunicando com leoninos aqui que tem consciência sobre algo dentro de você que está em desequilíbrio, porque eu vejo algo em desequilíbrio. Esse soltar tá falando pra mim de algo dentro de você que foi muito guardado, alguma emoção, pode ser, por exemplo, um sentimento de raiva, não sei. E para alguns isso pode estar atrelado com alguma pessoa, algum sentimento que talvez de alguma relação que você tenha vivido, que pode ter sido desafiadora. E de alguma forma é como se você precisasse soltar isso. E eu vejo que você tem consciência que isso existe dentro de você, principalmente se você lida ou tem Libra no mapa. Aí nesse aspecto eu te convido a assistir Libra. Mas você está buscando sabedoria para lidar com esse sentimento, com essa emoção, com essas questões específicas, porque eu vejo que isso está em desequilíbrio na sua vida. Então, por exemplo, uma raiva muito acumulada, muito acúmulo de raiva, que vai gerando muito acúmulo de energia, que está associado a esse masculino aqui. E aí, não sabendo lidar com isso, você pode deslocar isso para outra coisa na sua vida. Isso vai virar um sintoma de alguma forma. E isso de alguma forma é prejudicial para você. Porém, eu vejo que você tem consciência que isso acontece com você e você está buscando sabedoria para lidar com isso. E essa sabedoria, para alguns, está atrelada a um processo de terapia. Alguma terapia que você esteja fazendo, ou pode ser o seu processo de autoconhecimento, de reflexão, enfim. Mas eu tô lidando com leoninos que são conscientes. Agora, tem uma outra mensagem. Aqui tem alguns leoninos que estão soltando uma pessoa da sua vida. Você está libertando essa pessoa da sua vida, principalmente se tinha um apego. Ou se você não está fazendo isso, aqui, como a gente ficou com o inesperado no fundo do deck, é algum acontecimento que talvez aconteceu na sua vida que afastou você dessa energia específica, que é uma pessoa. E eu sinto que para muitos aqui é um homem mesmo. É uma pessoa do gênero masculino.
Vamos ver aqui um complemento para Leão. Mas aqui tem leoninos, independente se você é homem ou se você é mulher. Você tem um acúmulo de energia. Eu vejo um acúmulo de energia, um acúmulo de sentimentos. Para você que não se identifica com aquela questão específica que foi trazida no começo, aqui alguns têm sentimentos guardados por uma pessoa e você está expressando isso. Aqui, gente, tem uma outra mensagem, é que alguém tem sentimento por um outro alguém. E eu vejo que você está expressando isso, e a forma que você vai expressar isso para essa pessoa, o que você expressou, não sei, é de uma forma artística. É de uma forma artística aqui. Ou é através da escrita, ou da pintura. Aqui eu vejo ou escrita, ou comunicação mesmo. Você vai falar. Aqui ou você vai falar ou você vai escrever, ou pode ser um presente que você vai dar, não sei, mas aqui você vai expressar o seu sentimento por alguém. Olha, a carta da consciência confirmou que aquilo que eu disse, você tem consciência sobre as suas questões e você tem consciência principalmente sobre algo que você precisa soltar. Eu não sei o que é especificamente, mas eu tô lidando com leoninos que precisam... Você tá com alguma coisa que tá muito entalada dentro de você. Tá assim, tá te sufocando, eu não sei o que é isso. Pode ser um sentimento por uma pessoa. Aqui nós temos duas perspectivas. Ou isso é um sentimento por alguém e esse sentimento é um sentimento de carinho, de afeto, que pode ser, que talvez você tenha guardado por alguém. Numa outra perspectiva, aqui a gente fala de questões emocionais desafiadoras, que te desafiam mesmo, e que de alguma forma você sabe que isso te desequilibra e você tem consciência disso. Se você tem consciência, significa que você está buscando mudar isso dentro de você, através do seu processo de sabedoria. Viagem, 8 de paus. Aqui tem uma viagem interna ou literal que vai ser muito importante para você, Leão. Muito, muito importante. Moralidade. A luta. Rainha de paus. Eu tenho algumas perspectivas para essa mensagem. A primeira perspectiva, eu tô me comunicando com leoninos que você vai fazer uma... Eu não sei se isso é uma projeção que você vai fazer, ou se isso projeção, não. Acho que eu falei errado aqui, é uma... Quando você tem uma viagem astral, ou sonhos, eu não sei, é alguma coisa, alguma comunicação espiritual. Eu não sei se é isso, ou para alguns isso está atrelado a um processo de terapia que você está fazendo, eu não sei o que é, mas aqui tem uma consciência que você vai ganhar sobre as suas próprias atitudes, e isso está atrelado a questões morais. Então, aqui o que acontece? Eu estou me comunicando com leoninos que podem ter alguma questão de... às vezes pode ser que você se desequilibre nas suas emoções, só que isso está atrelado... Aqui tem uma questão muito desafiadora que você viveu com alguém, e isso está atrelado a algo em você que talvez você esteja olhando, porque se a gente tem a sabedoria e a consciência, são leoninos que têm consciência do que vocês passam. Por mais que de alguma forma vocês tenham alguma questão que desequilibra vocês, isso está atrelado a uma parceria. Tem uma parceria sua que pode ser muito desafiadora para você, ou foi no seu passado, e eu sinto que isso te deixou resquícios, essa parceria específica. E nessa perspectiva da sua vida, eu vejo que você está tendo uma consciência e ganhando sabedoria para lidar com essas coisas suas que talvez tenha ficado dessa relação. E aqui, gente, isso aqui é muito delicado, porque para alguns essa situação específica na sua vida foi muito desafiadora. Sabe aquela coisa assim de...
tem um nome pra isso, mas, por exemplo, quando você passa uma situação na sua vida e a situação ela fica te provocando pra você reagir a essa situação. E aí, de alguma forma, você reage. Então, isso vai gerando questões emocionais muito difíceis. Por isso que é a necessidade de buscar por um processo terapêutico, se você não tá fazendo isso. Mas eu lido com leoninos aqui que estão. E você tá ganhando consciência e sabedoria, talvez, para lidar com essa situação. Porque isso está atrelado a questões... Tem uma questão de moralidade envolvida aqui. Essa questão de moralidade, talvez... não sei, isso pode estar atrelado, por exemplo, à forma como as pessoas te veem, mas no seu particular, isso é diferente por causa das questões que você enfrentou já na sua vida. Isso pode ser isso acontece, gente, isso é vida de ser humano. Só que qual que é o detalhe primordial dessa leitura? No seu particular, você está buscando sabedoria, você está buscando sabedoria para lidar com isso, e você está ganhando consciência sobre quem você é. Porque muito possivelmente vocês estão atrelados a um processo de autoconhecimento e talvez aí de cura emocional, né? Essa é uma perspectiva, a gente fala da sua relação consigo. Agora, tem uma outra perspectiva para essa mensagem, que tem uma viagem literal que vai acontecer na sua vida, e essa viagem ela vai ser um marco, e a gente já... Essas leituras, elas estão se repetindo sobre viagens. Isso sai para Touro e Leão constantemente, e eu acho que já saiu para um outro signo também, que eu não me lembro agora. Mas se tá repetindo é porque muito possivelmente... Para muitas pessoas isso não aconteceu ainda. Tem uma viagem literal que você vai fazer, que você vai ganhar consciência sobre uma relação que você tem com uma figura masculina, que a gente fala de um gênero, de um homem de um gênero masculino. Você vai ganhar consciência sobre a sua relação com esse homem, isso está atrelado a uma viagem. E essa consciência está atrelado a você compreender por que a sua relação com essa pessoa é tão desafiadora. E principalmente se você se mantém a essa pessoa por aspectos morais. Tem uma viagem que vai ser muito importante para você compreender a sua relação com esse homem. Agora, então vamos lá, isso é uma coisa, eu tenho que trazer, tem várias perspectivas aqui, você vai precisar adequar. Para você que está em um relacionamento desafiador com um homem, isso envolve questões morais, ou seja, tem aspectos morais que ligam esse relacionamento. E tem um relacionamento extremamente abusivo, aqui são lutas constantes nesse relacionamento. Aqui você vai compreender, em uma viagem você vai ganhar consciência sobre o porquê desse relacionamento ser assim na sua vida. Principalmente se você se sente preso a essa pessoa. Agora, tem uma outra perspectiva para essa mensagem. Tem uma viagem que você vai fazer também, que você vai ganhar consciência do porquê que você, de alguma forma, tende a ficar se comparando com as pessoas. Isso é uma coisa... gente, isso é muito particular, mas tá me vindo, eu preciso passar. Alguns leoninos tendem a ficar se comparando com alguém ou com várias pessoas, e isso já começa no seu âmbito familiar através da sua relação com seus irmãos. E você vai ter uma consciência na sua vida do porquê que isso acontece, qual que talvez pode ser uma das raízes disso. E isso está atrelado a uma viagem, que para muitos isso é uma viagem literal e para outros é uma viagem interna. Mas saiba que aqui tem ganho de consciência, de sabedoria. Aqui tem um despertar. Tem um despertar nessa mesa. E aí você vai me perguntar, mas por que numa viagem? Vamos ver aqui. Por que uma viagem? Tem uma viagem importante aqui para acontecer na sua vida. Eu vejo que para muitos é uma viagem literal, para outros é uma viagem interna. É um ganho de consciência. Principalmente para leoninos que estão em processo de autoconhecimento, né? A nostalgia com a consciência, para muitos aqui você vai revisitar o seu passado. Você vai revisitar o seu passado e um passado de muito... É isso que eu tô falando, algo aconteceu no seu passado que te deixou resquícios, Leão. E quando eu utilizo alguns baralhos, vem questões muito específicas. E é justamente isso, você vai revisitar o seu passado e isso vai te dar um ganho de consciência absurdo. E isso vai te ajudar a compreender muitas coisas sobre o seu presente e tá atrelado a um aspecto de ganho de sabedoria. E isso envolve para muitos uma relação
com esse masculino. Quis virar aqui a carta das almas gêmeas, mas não caiu. Vamos lá. Leão. Reconciliação com a viagem. Agora eu entendi. Tem uma pessoa que você vai encontrar em uma viagem e para muitos isso é uma reconciliação. É alguém que você já conhece e você vai se reconciliar com essa pessoa e você está afastado dela. E essa pessoa, quando você encontrar ela nessa viagem, vai ser muito importante porque algo que vocês vão conversar vai te trazer um ganho de consciência sobre uma relação que você tem com o masculino, com uma pessoa específica. Principalmente se é um relacionamento desafiador. E vai ser inesperado. Agora, numa outra perspectiva, aqui essa reconciliação, para alguns isso é com um irmão, agora para outros isso está atrelado. Gente, se você não tem essa perspectiva específica de relacionamento, e um relacionamento que é ligado através de questões morais, e isso também é uma questão tóxica na sua vida. Se não é isso especificamente, essa viagem, que é uma reconciliação, você vai se reconciliar com alguém. Isso está atrelado a você compreender coisas relacionadas à sua família, do seu relacionamento com as pessoas da sua família, principalmente com seus irmãos. Tem algo muito crucial aqui nessa mensagem e olha, você está sendo guiado. Tem uma guiança para que isso aconteça. Por quê? Porque esse acontecimento na sua vida, ele vai ser muito marcante, porque tem ganho de consciência e sabedoria. Se tem ganho de consciência, tem libertação de algum sofrimento em algum ponto. Aquário. Você pode estar lidando com aquário, ou você tem aquário no seu mapa. E aqui, esse aquário, que fala sobre as emoções que estão jorrando dessa água, né? Jorrando desse vaso, né? Essa água que fala das emoções que está saindo desse vaso. Com essa luta, eu vejo questões muito internas ao seu respeito. Aqui você passou por alguma situação específica de alguma relação que você teve na sua vida. Isso pode ser familiar, pode ser com relacionamento afetivo mesmo, não sei. Mas é como se fosse, assim, brigas constantes com essa pessoa. E de alguma forma tem algum aspecto de algum desequilíbrio hoje nas suas emoções, atualmente. E aqui você tá ganhando consciência sobre isso na sua vida. Porque aqui tem ganho de maturidade nessa relação. Aqui, Leão, você vai acessar coisas do seu passado que eu diria que isso vai te trazer um sofrimento. Só que se tem consciência, se tem guiança e se tem ganho de sabedoria, se tem ganho de consciência, né? É porque isso é importante pra você. Principalmente com esse guia aqui na mesa. E principalmente se você tá mantendo algo na sua vida por aspectos morais. Mas isso talvez te traz sofrimento. Seja lá o que for isso. Às vezes é uma conduta, às vezes é um tipo de comportamento. Eu sinto algo muito ligado com a energia de Libra. Se a gente fala da sua relação consigo mesmo, talvez você esteja tentando ser alguém para se encaixar e para... isso, gente, está atrelado a diversas coisas. Para alguns está atrelado a um relacionamento, mas para outros é questões de como que você se expressa no mundo. Talvez para se encaixar e para mostrar algo para a sociedade, mas que talvez você é uma pessoa que quer agradar o outro, que não erra. Só que na realidade não é isso. E tem alguma coisa específica de ordem particular na sua vida que você passou que isso interfere muito nas suas questões hoje. O que acontece aqui? Se você não tá entendendo essa mensagem é porque de alguma forma se não tá fazendo sentido, não tente adequar. Eu tô passando o que tá me vindo e para quem for as pessoas que se ressoarem ou a pessoa específica que ressoar com essa mensagem vai compreender. Agora, se não é, não é. Não tente adequar nada que não seja. Nossa, o sol com a nostalgia e a consciência.
você vai ter consciência sobre alguma coisa do seu passado. Ou, se não é do seu passado, mas eu sinto que para muitos é alguma coisa que está atrelado ao seu passado. E que te ocasionou na sua vida uma luta interna e externa muito grande. Talvez assim, eu sempre tive problema com uma pessoa específica. Por exemplo, nas suas outras relações, talvez você tenha uma questão normal com as pessoas, você lida, conversa, mas tem uma pessoa específica que a relação é extremamente desafiadora. Extremamente desafiadora. É uma luta, como se você estivesse lutando com essa pessoa. Aqui tem uma análise sobre essa relação e, para além de uma análise, para alguns você vai descobrir algo sobre essa relação. Esse descobrir está atrelado ou alguma pessoa que você vai conversar ou a sua própria consciência, que vai no seu processo de autoconhecimento. E aí você vai compreender, tá, a ficha caiu. Iluminou algo que estava sombrio. E isso fala das suas atitudes e também da relação que você tem com essa pessoa. Tem uma guiança para que isso aconteça. Nove de copas. E você que vai se reconciliar com uma pessoa específica, que eu sinto que essa pessoa específica na sua vida, ela vai ser importante nesse seu processo. Tem uma satisfação emocional muito grande que você vai sentir por poder se reconciliar com essa pessoa. Virou aqui um cavaleiro de paus. E o pendurado caiu embaixo aqui do guia pra mim. Isso tudo, por isso que eu tô falando, o pendurado, ele requer uma visão diferente sobre o que se vive. Mas como a gente já abre com a carta do sol, da consciência, da sabedoria, e o pendurado aqui com a moralidade, é porque você tá vivendo algo na sua vida hoje que é de aparência. Então, por exemplo, assim, às vezes é um comportamento que você tem com as pessoas para você ser agradável às pessoas. Às vezes você vai em um local e você ri para uma pessoa específica, só que você não quer rir para aquela pessoa. Você tem isso, são questões que acontecem na sua vida por questões morais, e isso te deixa numa situação de sacrifício. Só que aqui eu não tô falando sobre, por exemplo, adaptação na sociedade, eu não tô falando disso, não. Eu tô falando de algo que te traz sofrimento, que te deixa numa situação de sacrifício extremo. Porque se não te deixasse, não ia ter uma guiança. Se isso não eu sinto que assim, se de alguma forma isso não te trouxesse sofrimento, não teria um despertar de consciência para isso. Então, se está havendo um despertar de consciência muito grande sobre essa questão que você vive, que é uma questão moral, que é aparente, algo para aparentar, algo para a sociedade. Ou questões suas, pessoais, porque eu sinto que isso influencia diretamente na sua pessoa. Se nós temos, na verdade, um ganho de consciência absurdo sobre isso, é porque é para te libertar de um sofrimento muito grande que você está passando. Eu não sinto não tem a carta da morte aqui, mas eu sinto uma transformação muito profunda atrelada a todo esse processo que você vai experienciar. Tem muita transformação aqui. E isso vai contribuir em relação às suas emoções, a questões emocionais suas. É como se fosse um processo. Porque assim, o que é o despertar, né? O despertar, ele vem causando muito sofrimento. Muito sofrimento. Porque ele faz você enxergar coisas ao seu respeito que às vezes você não quer enxergar, porque é muito dolorido enxergar aquilo. Só que quando você enxerga, é uma possibilidade de ganhar consciência sobre si e sobre coisas que te aconteceram, por mais que tenham sido difíceis, para que então haja um ganho de sabedoria e de maturidade na sua vida, para que você possa se libertar de alguma forma. E é exatamente essa mensagem, ela fala disso. É uma mensagem muito profunda e muito particular, algumas questões específicas, porque para alguns você tem uma viagem no seu caminho que vai ser muito importante na sua vida. E para muitos eu sinto que isso é uma coisa literal mesmo. Para outros, essa viagem é o seu guia, o seu mentor espiritual que vai... Vamos retomar aqui, perdão. Para outros, é o seu guia, o seu mentor espiritual que vai se comunicar com você. Se não é o seu guia, você deve estar fazendo algum processo terapêutico e isso está sendo muito, muito bom para você. E sabe que se você está fazendo, essa pessoa
Nossa, esse profissional, ele é muito bom. Muito, muito, muito bom. E ele tem uma guiança espiritual muito grande. Porque ele tem um ganho de consciência muito, muito bom. Tem um ganho de consciência, assim, absurdo. Bom, Leão, é isso. Eu desejo que essa mensagem tenha te ajudado. Um grande abraço.